Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do Resenha VM, o nosso podcast. Me lembro que pedi para vocês ajuda, né? Vocês colocassem aqui dicas, sugestões para que nós discutíssemos assuntos, respondêssemos também questionamentos. E teve uma pessoa muito querida que fez logo uma sugestão do terceiro setor. E quando eu olhei, a professora Rose Rosendo, uma das melhores especialistas do assunto, nem me encorajei em falar. Então vamos bater um papo aqui com essa queridíssima amiga, professora Rose Rosendo, que vai falar um pouquinho para a gente o que é o terceiro setor, quais são os desafios. Mas primeiro vamos ouvir a voz da professora Rose Rosendo para continuar no nosso bate-papo. Olá, professora, seja bem-vinda. Primeiro eu quero agradecer a você, Vitor Maciel, nosso queridíssimo professor, e a todo o grupo da Reúne, né? É um prazer enorme fazer parte desse grupo. Quero dizer que tenho muito orgulho, né, de ter todos vocês aí como parceiros nessa jornada de levar o conhecimento, de levar serviço de qualidade e que eu estou aqui à disposição para que a gente possa desenvolver o melhor trabalho. Eu tenho desenvolvido alguns trabalhos na área de contabilidade para o terceiro setor, né, há 12 anos aí nesse segmento, e atualmente desenvolvendo um trabalho também voltado para a contabilidade, que eu chamo de contabilidade coach, onde eu reúno a contabilidade com o processo de coach de negócio. E também a questão do coach financeiro. Então, venho desenvolvendo aí esses trabalhos, é um prazer. Quem quiser conhecer mais um pouco do meu trabalho, pode acessar lá, @Rosendo Contadora Coach, no Instagram, e vai conhecer um pouquinho aí do meu trabalho. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, e é uma honra estar aqui. Feitas as apresentações, mais uma vez obrigado, professora, por estar aqui conosco e pelas palavras também. Mas para a turma que nos ouve, eu gostaria que a senhora basicamente falasse o que é o terceiro setor, que ambiente é esse? Fala aí, professora. Na verdade, o terceiro setor, ele é uma definição, né, dentro da estrutura macroeconômica. Se dividiu os setores econômicos em setores. Primeiro setor, a gente tem aí o serviço público, né, o governo em si. Tem o segundo setor, que é o setor da parte das indústrias, comércio, serviço, e o terceiro setor, que são as organizações sociais civis. E quem compõe essas organizações do terceiro setor? Hoje o terceiro setor ele é composto por organizações sociais, da sociedade civil, que a gente chama de organizações da sociedade civil, que a gente chama de OSC, a organização social, que a gente chama de OS, organização de sociedade civil de interesse público, que a gente chama de OCIP, organizações religiosas e organizações de sociedades cooperativas, algumas cooperativas. São que compreendem hoje a questão do terceiro setor. O terceiro setor, ele nasce com uma perspectiva de suprir a necessidade e a falta de serviço do Estado. Essas organizações, elas surgem para prestar um serviço de finalidade social, de finalidade pública. E iniciou-se, né, no Brasil esse serviço a partir do serviço de filantropia, inicialmente com o serviço de educação, de saúde e serviços sociais, com as Santas Casas da Misericórdia, com as escolas, né, religiosas e com os serviços sociais. E aí, com a nossa Constituição de 1988, que é a nossa Constituição Cidadã, esse leque do terceiro setor, ele se aumenta, porque passa a ter outras garantias de direitos, né, dentro da nossa Constituição, e que passa a ter outras demandas, como a questão dos direitos civis, a moradia. Aí começa a surgir os coletivos de mulheres, os coletivos de direitos humanos, começa a surgir a questão das ONGs ambientalistas. Então, começa a surgir um leque maior de organizações. Essas organizações, elas passam por o que a gente chama de um ordenamento jurídico, e são várias legislações, né, que compõem essas organizações, e que aí a gente pode estar tratando em outros momentos, né? Cada uma dessas organizações que eu citei anteriormente,
é uma legislação específica que trata do ordenamento jurídico desse terceiro setor. O terceiro setor, essas organizações, elas são sociedades de direito privado, né? E tem algumas características. Para ser uma organização de terceiro setor, essas organizações elas não podem ter um dono, ela não tem um dono. Ela é uma organização social de interesse público, ela tem uma finalidade social, ela não tem fins lucrativos. Uma das principais estruturas das organizações do terceiro setor é não ser de cunho lucrativo. Ela precisa estar dentro do seu estatuto especificado que ela não pode distribuir suas sobras, né? Que a gente chama do seu superávit, porque no terceiro setor não tem lucro, então a contabilidade ela é feita de forma diferente, existe uma normatização dentro da regulação do Conselho Federal de Contabilidade, que a gente chama da TG 02, né? Que normatiza a forma de elaboração das demonstrações contábeis do terceiro setor. Precisa-se que essas organizações elas não podem e precisa estar constando no seu estatuto que elas não distribuem entre os seus sócios, conselheiros, diretores, né, empregados, doadores, essas sobras que oferiu durante o ano. O terceiro setor, ele representa hoje, dentro da estrutura econômica, 5% do PIB brasileiro hoje é comandado pelo terceiro setor. Existem várias organizações, tanto organizações na área social, na área da cidadania, dos direitos humanos, e a gente consegue perceber o quanto que essas organizações ela vem desenvolvendo um papel transformador na nossa sociedade. A gente percebe o quanto que essas organizações, principalmente agora, nesse momento de pandemia, o quanto que essas organizações elas estão executando um trabalho de cunho social, um trabalho de cunho de responsabilidade, de interesse da nossa sociedade. Muitíssimo esclarecedor, professora Rose. Agora eu gostaria que a senhora falasse para a gente quais são os maiores desafios que os atuantes, que os militantes, melhor dizendo, do terceiro setor têm a enfrentar, como é que está o mercado. Fala aí um pouquinho para a gente sobre isso, professora. Quanto aos desafios dos profissionais do terceiro setor, os maiores desafios hoje das organizações e dos profissionais é a questão da qualificação. Das organizações é a questão do recurso para manter a prestação de serviço. E dos gestores é a qualificação para poder acessar esses recursos. Nós temos muitas organizações que surgem da necessidade, da vontade de fazer algo pelo próximo, com sentimento de solidariedade, mas que muitas organizações não têm um corpo técnico qualificado para executar algumas atividades que precisam ter dentro da organização, como gestão financeira, como gestão tributária, como a questão da captação de recurso, das relações interpessoais, da gestão de pessoas. Então, hoje, uma das atividades que a gente vem desenvolvendo, que eu chamo de terceiro setor em evidência, é a gente poder profissionalizar esse terceiro setor. É a gente poder capacitar esses gestores para estarem preparados para acessar esses recursos, para poder cada vez mais prestar um melhor serviço com qualidade às comunidades, à sociedade. Então, esse, para mim, é o grande desafio hoje dos profissionais do terceiro setor. Tanto os profissionais gestores, administradores, quanto da contabilidade. A gente tem poucos profissionais da área contábil que são especialistas em terceiro setor. Então, algumas contadores pensam que, por ser contabilidade, qualquer pessoa pode prestar um serviço para um terceiro setor. E o terceiro setor tem especificidades da área contábil, da área jurídica, que precisam de qualificações específicas para poder se prestar um melhor serviço, com qualidade, com eficiência. Então, para mim, esse é o maior desafio, é a questão da qualificação. Uau, que aula de terceiro setor, professora. Muitíssimo obrigado por estar conosco, por confiar no nosso projeto, sobretudo o projeto Reúne, projeto do qual a senhora faz parte como uma parceira Reúne.
e espero encontrá-lo em breve. Foi um grande prazer estar aqui nesse podcast maravilhoso, batendo esse papo muito bacana com você, professor Vitor Maciel, nessa resenha gostosa da VM Resenha, aqui desse grupo, que é o Grupo Reúne, que é um grupo que vem aí inovando, trazendo esse conhecimento a partir da informação, a partir desse diálogo, né, dessas resenhas do podcast, a partir das qualificações. Então, é uma honra e um prazer poder estar aqui com vocês e estou à disposição. Muito obrigada, foi um grande prazer participar dessa resenha aqui da VM. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Forte abraço a todos, vocês estiveram no Resenha VM. Até o próximo episódio. Forte abraço.